No capítulo 4, que nós vamos entrar hoje, e ficaremos alguns domingos nesse capítulo, é um outro personagem, a mulher samaritana. Você já conhece a história, menos nobre, bem menos nobre no sentido cultural, religioso da palavra, mas igualmente também precisa de um novo nascimento, de uma água viva, de um recomeço. Não importa quem sejamos, não importa quem você é, não importa o grau de importância que eu e você possamos ter na sociedade que a gente vive. Não importa quanto dinheiro tem no teu bolso, no meu bolso, não importa quantos anos a gente segue uma mesma religião, ou achamos que estamos cumprindo um rito de fé religiosa. Todos nós somos carentes da graça de Deus e carentes da mesma água e da mesma presença. Vamos ler o texto, João capítulo 4. Nós vamos do verso 1 até o 31. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Era necessário passar por Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: Senhor, o Senhor não tem balde, o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim como os seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus disse: vai e chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: eu não tenho marido. E Jesus então disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias. Eu, que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade. E disse ao povo: venham comigo. E vejam um homem que me disse tudo o que já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Apenas até aqui. Semana que vem a gente volta nesse mesmo trecho. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala ao nosso coração e o teu Espírito nos alimente. Teu Evangelho nos salve e nos cure. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeira coisa importante como um preâmbulo é entender por que judeus e samaritanos não se davam.
Saul foi o primeiro rei em Israel, o segundo foi Davi. Depois de Davi veio o filho dele com a Batseba, que era Salomão. E depois de Salomão foi o seu filho Roboão. Roboão foi o quarto rei. Estamos aqui há cerca de 1000 anos antes de Cristo. Roboão assume o reino e se torna um homem pesado nas suas cobranças e na maneira de governar. O povo, com representantes, foram até Roboão para dizer: pega leve, vai devagar. O seu pai era mais carinhoso. Isso a gente encontra lá em 2 Reis. O texto diz para a gente, de maneira muito interessante, que ao invés de Roboão se aconselhar com os conselheiros do seu pai, Salomão, experientes, mais de idade avançada, ele conversou com eles e eles disseram: não faça isso. Seja um homem mais complacente e o povo vai caminhar com você. Mas ele preferiu desprezar e foi se aconselhar com os jovens que cresceram com ele. Os conselheiros que eram seus amigos de juventude. A galera do futebol. E o pessoal falou: o quê? Mete o pé na jaca e fala para essa galera que o seu dedo mindinho é mais pesado que o lombo do seu pai. E foi o que Salomão fez. E houve um racha na nação. E a nação se dividiu. O povo de Deus se dividiu em 2 nações. Com Roboão ficaram apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. Era a porção sul da terra. A capital era Samaria. E o reino passou a se chamar Judá. A região norte seguiu a Jeroboão, filho de Nabate. A capital era Samaria e o reino se chamou Israel. A partir desse momento, quando se fala povo de Deus, você tem que falar ou se é Israel ou se é Judá. Aliás, quando você vê, tanto no Antigo como no Novo Testamento, as referências aos reis e à história, falando sobre o povo de Judá ou o povo de Israel, são 2 nações distintas, ambas geradas a partir do povo escolhido de Abraão, mas que se dividiram. O que acontece é que em 722 a.C., uma nação chamada Assíria, que cresce como império e domínio na época, chega até o reino de Israel. 2 Reis 17, você tem essa história. E aí então o que acontece é que eles são tomados. Tomados e vencidos. Os assírios riscam Israel do mapa. Judá ainda permanece, com a capital em Jerusalém. A estratégia dos assírios, quando conquistavam uma terra, para que não houvesse revide ou levante do povo dominado, eles tiravam as pessoas que haviam sobrevivido, mulheres, crianças, idosos ou alguns homens que sobraram, tiravam da terra e levavam lá para a região do Tigre e do Eufrates, a região da pré-Babilônia, e ali pré-Império Babilônico, e deixavam o povo por lá. E povo de outras nações que eles tinham conquistado, tiravam da sua terra e traziam para Samaria. Então Samaria foi meio que repovoada por gente que não era descendência dos judeus. Por isso, o povo de Samaria era um povo mestiço. E havia grande preconceito dos judeus, porque mulheres judias se casaram com estrangeiros, mulheres estrangeiras se casaram com homens judeus, e um sincretismo cultural e religioso passa a acontecer. Fora isso, também tem o fato de que no período depois posterior, quando veio a invasão da Babilônia, a Babilônia toma os persas, os assírios, e invadem o resto da terra, já perto de 580 a.C., e tomam também Judá. É quando Jerusalém é queimada, derrubados os seus muros, e o povo é levado cativo para a Babilônia. E 70 anos depois, o templo é reconstruído, e através do imperador Ciro da Pérsia, há uma liberação para que o povo volte do cativeiro e reconstrua o templo, os muros da cidade. A gente encontra essa história nos livros de Esdras e de Neemias. Mas o que acontece é que nesse período, muitas transformações acontecem com o povo de Deus dominado naquela região. Quando Jesus aparece, a gente lê as páginas do Novo Testamento, já são os romanos que estão dominando. Pompeu chegou na região em torno de 46 a.C., se não me engano, e domina tudo, e os romanos tomam toda a região. Mas é nesse período de transformação que muita coisa acontece. Uma delas, muito significativa, é a construção de um templo em Samaria. Um outro templo. Os samaritanos também seguiam, em certa parte, o costume da terra, que era a terra de Yahweh, ou Yahvé. Mas eles não eram judeus. Eles não tinham a tradição dos escritos, dos profetas e dos salmos. Eles criam apenas no Pentateuco. Liam o Pentateuco, tinham como sacerdote uma dissidência vinda de Jerusalém, mas eles não estavam completamente equivocados. Faziam uma interpretação do Pentateuco segundo a sua ótica.
Acontece que essa terra, Sicar, talvez seja a mesma Siquém que a gente lê nas páginas do Gênesis, quando fala sobre Abraão, que passou por Siquém. E quando ele passou por ali, Deus disse a ele para levantar um altar. Então o primeiro altar de Abraão foi nessa região que depois passou a se chamar Samaria. Então os samaritanos, fazendo um templo naquele monte Gerizim, chamava-se Monte Gerizim, eles tomavam para si, requeriam para si o direito de terem um lugar de adoração. Faziam as suas interpretações, e assim eram tidos como imundos para os judeus. Eles estão profanando. Um estrangeiro nem entraria no templo em Jerusalém. Entraria num pequeno átrio inicial, mas ele não era judeu. Não era permitido que ele fizesse isso. Mas em Samaria valia tudo. Interpretavam a sua maneira, colocavam Samaria como a sua capital e o lugar de adoração. Esperavam um profeta que foi prometido por Moisés, porque a primeira ideia de alguém que viria como Messias foi dada por Moisés. E eles chamavam de Tarev, que seria esse mestre que anunciaria todas as coisas. Se bem que o sincretismo dos samaritanos, também com a tradição judaica, é muito provável que acontecesse. Quando a mulher reconhece que Jesus é um profeta, ela não diz o profeta, o Tarev, e não o Machia, o Messias. Mas ela diz um profeta, é provável que seja isso. Então eles tinham essa maneira bem misturada de crer nas coisas, e para o judeu isso era uma abominação. Homens judeus casaram com mulheres estrangeiras e homens estrangeiros casaram com mulheres judias. A tradição dos rabinos daquele primeiro século interpretava a impureza contra os samaritanos, dizendo que um judeu não poderia ter um relacionamento com um samaritano. Um judeu não poderia se alimentar na mesma mesa que estivesse um samaritano. E se o judeu fosse comer num prato que um samaritano tivesse comido, ele não poderia usar o mesmo prato, os mesmos utensílios que um samaritano usou. Uma menina nascida de um samaritano era tido como impura. E eles diziam que ela tinha o fluxo menstrual desde o berço e não cessava. Esse era um sinal da impureza. Porque segundo a tradição ela deveria ficar uma semana fora do arraial quando estivesse nessas condições. E não era pura cerimonialmente para as atividades de anúncio no templo, no átrio das mulheres. Então a samaritana sempre seria uma mulher impura. É importante só você entender que impureza naquela época não tinha a ideia que a gente coloca hoje, porque nós carregamos o texto com os sincretismos religiosos do nosso tempo. O que significa impureza era estar impróprio para atividades cerimonial, seja no templo, nos átrios dos homens, das mulheres, nas cerimônias em que a palavra de Deus era anunciada. Por isso eles se banhavam e se lavavam, por isso a gente encontra as talhas da purificação. Era uma prática para se sentir de novo puro e estar diante de Deus. O samaritano era um imundo, era um mestiço, não era judeu, tinha uma interpretação do texto diferente da dos judeus, num templo que não é o templo para ser adorado o Senhor, estão fora de tudo. E para dizer a verdade, quando alguém ia da Judéia para a Galileia, ou da Galileia desciam para a Judéia, eles não passavam por Samaria. Samaria fica bem no meio, se você pegar o mapa depois na sua Bíblia, você vai ver. Você pega Naim, Cafarnaum, a região da Galileia, para quem desce Genezaré, para quem desce de lá para a Judéia, para Jerusalém, vai ter que passar no meio de Samaria, a não ser que você desvie o caminho passando por Decápolis, pelo lado oeste do mar da Galileia, e dê a volta, passe por Jericó, Betânia e chega lá em Jerusalém. Tem que dar essa volta. Depende do lugar aonde você sai, se está em Jerusalém e vai para Cafarnaum, mas se vai mais ao norte, um pouco mais a leste, a oeste, é de 50 a mais de 100 quilômetros de caminhada a mais. Para quem andava 2, 3 dias para chegar na Galileia, um dia a mais. Só para não passar na região imunda, daqueles imundos que não são como nós e não merecem a bênção de Deus. Era assim. Você imagina como deve bater, como deveria ser o conflito, quando Jesus anuncia a verdade do Evangelho. A partir de Abraão, você vai ver quando a gente chegar no capítulo 8 de João, a briga de foice no escuro. Porque se Abraão é pai de uma grande nação e nele seriam benditas todas as famílias da terra, vai ter gente de tudo quanto é lugar, não é só judeu, como é que você convive com essa separação? Com essa higienização étnica que você quer fazer? A verdade é que Jesus, quando o texto diz que ele veio da Galileia para a Judéia, ia para baixo, e era necessário passar por Jerusalém, se eu falar para você, se a gente sair daqui e for para o Parque Dom Pedro, é necessário atravessar a Avenida do Estado. Daqui para metrô Vila Mariana, Lins Vasconcelos é contramão, vai ser necessário você atravessar a Lacerda Franco. A não ser que você tenha um problema com esse lugar, e você vai dar a volta, era isso que eles faziam.
Mas para Jesus, o texto diz que era necessário passar por Samaria. E eu acho agora aqui, quem sou eu na fila do pão, mas eu acho que para Jesus não era necessário por uma questão geográfica. Google Maps, Waze, não era necessário por isso. É necessário porque eu tenho que passar lá. O encontro com aquela mulher não era um acaso. Ele não tropeçou na fronteira, caiu dentro da cidade. Deus me livre! No meio dos imundos! Me tira daqui! Não, não foi isso. Foi nada disso. Ele foi porque foi. Eu não sei como é que os discípulos receberam a ideia de que nós vamos atravessar, tá? Aqui está no começo do ministério, acho que eles não tinham muita coisa para perguntar. Tanto é que quando eles encontram Jesus com a mulher, eles não têm coragem de falar: o que você está fazendo? Você encostou nela? Ou do tipo, o que vocês estão conversando? Eles ficaram meio assim, sabe? Porque eles viram sinais maravilhosos de que Jesus era o Messias, mas ele tinha atitudes que para eles, para a religião deles, era controversa. Ah, isso acontece todo dia, viu? Vira e mexe, você se encontra com uma verdade do Evangelho que salta os teus olhos sobre Jesus, e isso começa a fazer agredir a religião que você segue. Não é diferente dos dias de hoje. Mas o texto diz que Jesus atravessa aquela cidade. Eles vão comprar comida, era meio-dia, enquanto Jesus fala: vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Você não vem com a gente? Não, 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 não. Eu fiquei no poço. Um poço que Jacó havia aberto. A gente não tem essa informação. A gente tem as informações de Isaac, abridor de poços. Isaac era um topeira. Lá em Gerar, diz que ele abriu poço pra caramba. Mas como Jacó passou mesmo por essa terra em Siquém, é bem provável mesmo que ele tenha aberto poços à semelhança do que o seu pai fazia, tatu. E ele abriu também, e era tradicional, o povo, todo mundo, e sabiam da história. O mais interessante é que a mulher fala: o nosso pai, Jacó. Seu pai, ele não é seu pai, você é samaritana. Mas eles abraçam a cultura, eles abraçam a fé. Jesus fica no poço. Aliás, tem um detalhe interessante que eu li de um comentarista, é que talvez, se eles fossem comprar comida seca, sabe, comprar nozes, que não foi manipulado por um samaritano, era possível que eles tivessem feito isso. Só um detalhe que o texto não diz, curiosidade. Mas que eles foram, eles foram. Mas Jesus ficou ali, dali a pouco a personagem principal aparece. A mulher, samaritana. Ela está ali, Jesus fala: oh, aproveita que você está aqui, que sorte a minha. Teatralizando o texto, né? Rapaz, que eu estou com uma sede, tem um sol para cada um aqui em Samaria, hein? Está parecendo Bangu isso aqui. Rapaz, São José do Rio Preto, Presidente Prudente. Eu estou no Saara ou estou em Samaria? Pode dar um gole d'água? E a mulher acha estranho, porque ela diz: você é judeu, né? Dá para saber primeiro pela faixa. Essa miscigenação diferenciava o samaritano do judeu. Dá para saber também pelo sotaque. Pela maneira como se falava o aramaico lá e acolá. E ela olha para Jesus e diz: olha, o senhor não deveria nem me pedir, não tem ninguém olhando aqui, mas o senhor é um judeu. Como é que um judeu pede água para mim, uma mulher samaritana? Não devia não, hein? Eu não sei se a conversa era muito informal, é o que parece. Quando eu leio o texto, me parece uma conversa informal. Ah, deixa isso para lá, eu estou com uma sede danada. Esse povo é chato demais. Sou. Ele não pode conversar. Você está com a água, acorda o balde e eu estou aqui com sede. Sabe, aquela conversa amena. E ela fala: mas você não poderia estar me pedindo, hein? E ele fala assim: ah, é que você não sabe quem eu sou. Sabe com quem você está falando? Se você soubesse quem eu sou, era você que me pediria água. E eu te daria uma água viva. Esse termo água viva, ele aparece no Antigo Testamento. Não vai dar tempo da gente ler os textos. Mas os profetas já falavam sobre o novo reino de Israel, a vinda do Messias, a restauração da nova Sião, como um povo que mataria a sua sede numa água viva. Porque o Antigo Testamento é sobre Cristo. Fala daquele povo, mas ele é sobre Cristo. Esse termo não era uma coisa completamente desconhecida. E a mulher então fala assim: não, isso não é possível, o senhor estava brincando comigo. A gente não deveria nem estar conversando, já estamos aqui batendo papo, hein? Mas vai, já que o senhor começou. É que eu estou vendo aqui que o senhor não tem balde, não tem corda, e o poço é fundo. Você vai jogar lá dentro? Como é que você vai me dar água? Eu posso te arrumar um copo d'água, mas você não tem como tirar. Ou por acaso, o senhor é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço?
Primeira coisa que eu sei é que você é um homem judeu, mas será que você é um homem mais importante do que Jacó e daqui a pouco vai aparecer aqui todos os apetrechos e vão vir te ajudar para tirar água e você ordena um exército ou comanda um povo ou um clã? O que está acontecendo? Será isso? Porque você não tem como tirar a água. Será que você é maior que o nosso pai Jacó? Até então era só um judeu comum. E Jesus diz para ela, é que sabe o que acontece, mulher? É que quem beber dessa água aí que você está tirando, vai voltar a ter sede. Eu estou falando de uma outra coisa, tem que ter um outro balde, estou falando de um outro poço. E quem beber da água que eu estou dando, esse nunca mais vai precisar beber e nunca mais vai ter sede. Ele puxa a conversa um pouco mais para baixo, mais profunda. Eu não estou brincando, não é uma conversa de amenidades. Eu não estou batendo papo com você só para puxar assunto para ganhar um copo d'água. Eu estou falando de outras coisas e de outras sedes. Eu acho interessante a resposta dessa mulher. Eu acho que ela fala para dentro e para fora. É a minha cabeça. Pode ser que não seja. Pregação baseada na minha hipótese. Mas a hipótese de que ela tenha dito para ele, opa, superficialmente, eita água boa, essa eu quero, hein? Ia ser muito bom se você me desse dessa água e eu não precisasse vir aqui buscá-la. Mas para dentro tinha uma outra coisa, que até então numa conversa superficial ainda não tinha aparecido. Mas para dentro. Ela foi lá, era meio-dia. É interessante ver que o Nicodemos foi falar com Jesus, era de noite, e a mulher na plena luz do dia. Ele era um homem nobre e era uma mulher da vida, quase. Mas ambos precisam da graça de Deus. E talvez internamente ela dissesse, pelo amor de Deus, me ajuda a nunca mais precisar vir nesse poço. Você está vendo que oração? São meio-dia. A mulherada não vem pegar, não tem nenhuma mulher aqui, ó. Ninguém vem pegar água meio-dia. Elas vêm logo de manhã, ou no fim da tarde, porque meio-dia é muito quente. Você está vendo? Está pedindo água, você sabe que está quente. Mas não dá para eu vir aqui de manhã com as mulheres buscar água. Porque você não sabe o tipo de vida que eu tenho. Você sabe qual era o meu sonho? Era ter um lar, era ter uma família. Você não sabe quantas vezes eu fui enganada, ludibriada, passada para trás? Ou talvez quantas vezes ela foi a segunda e não a primeira mulher? Ela foi a outra e não a oficial? Quantas vezes ela foi mastigada até acabar o gosto e cuspida? A gente não tem informação se ela teve 5 maridos porque era viúva. Ou se suas separações foram lícitas, porque pela lei de Moisés haviam separações que poderiam ser aceitas. Se bem que os rabinos da época diziam que mesmo alguém separado licitamente poderia se casar só 3 vezes. Elizabeth Taylor, por exemplo, jamais. Não dá, chega, só isso. Mas a verdade é que essa mulher ia meio-dia para não encontrar ninguém. Ela ia meio-dia para ninguém. Ó, aquela lá está aí, ó quem está ali pegando água. Ó. Eu vou meio-dia quando não tem ninguém. Eu não aguento mais viver assim. Eu não aguento mais ser quem eu sou. Eu não aguento mais viver o que eu vivo. Talvez para Jesus ela só respondeu de maneira superficial, naquela conversa de vizinhos no portão, dizendo, tá, você não tem corda, você não tem balde, eita, água viva, essa eu quero, não tenho que sair de casa, vim a pé até aqui. Mas por dentro ela sabia, se tivesse um jeito de eu nunca mais ter que vir aqui, será a minha salvação. Aí Jesus diz na resposta dela, me dá dessa água para que eu não tenha mais que vir aqui. Mas é para já. É para agora. Chama o seu marido. Aí a conversa chega numa profundidade que não dá mais para escapar. E ela fala, como é que eu vou explicar para o senhor? Ela não disse sou solteira, ela disse eu não tenho marido. E ele diz, não se envergonhe, relaxa, quédate tranquila, senta aí, eu sei. Agora, isso que você disse com razão e com verdade. Até agora o nosso papo estava muito legal, mas você não abriu todas as portas para a gente conversar lá dentro. A gente está aqui fora no sol. Mas agora que você abriu essa janela, eu vou te dizer que você não precisa ter vergonha de mim. Porque eu não só sei que você não tem marido, como eu sei que você já teve 5 e agora tem um, que não é seu, que é sexto. Quando ele diz isso, ela fica extasiada e diz, eu estou diante de um profeta. O senhor é um profeta. O senhor desvendou a minha vida. O senhor sabe de tudo. O que você faria
Se alguém aparecesse na tua frente e dissesse assim, eu sei de tudo. E dissesse para você, pode falar, que eu te dou a resposta. O que você pediria? Eu pediria 6 números. 6 dezenas. E daria um prazo e diria, não precisa ser agora não, pode ser em dezembro. Até melhor. Na virada. Pode ser que ela perguntasse assim, você é um profeta? Por favor me diga, um dia eu vou ser feliz. Por favor me diga, eu vou parar de ser mastigada e cuspida. Por favor me diga, há uma esperança para mim, de eu poder ter uma família, ter filhos. Será que algum dia eu vou pertencer a alguém que de verdade me ame e cuide de mim? Ou eu vou ser a vida inteira usada? Será que algum dia eu vou ter uma trilha ou um pedaço de dignidade, que eu não precise vir aqui meio-dia, porque é duro ser odiado pelos judeus, porque eu sou samaritana, mas o pior é ser odiado pelos samaritanos, porque até para eles eu sou indigna. É terrível olhar para mim e ver que eu não sou nada, que eu não valho nada, que eu não tenho nada e não tenho ninguém. E quem olha para mim só olha para me fuzilar e para me destruir. Por favor, me diga, tem esperança para mim? Talvez fosse a coisa mais sensata a fazer, estando diante de um profeta assim. Acho que é o que eu faria, o que você faria. Resolve a minha vida. Mas não, a pergunta dela é outra. Ela fala assim, eu estou diante de um profeta, me ajuda. Aqui nessa terra, dizem que é nesse monte que a gente deve adorar. Com certeza ela estava apontando para o Monte Gerizim, que tinha o templo genérico. Com a interpretação genérica, com o sacerdote genérico. Mas vocês, judeus, estão dizendo que é lá em Jerusalém. Onde que eu adoro? Caramba! Com tantas necessidades, você coloca a adoração em primeiro lugar? Você podia pedir qualquer coisa. E você quer saber aonde eu encontro o meu Senhor? A semana que vem a gente vai continuar nesse texto, mas é maravilhoso Jesus dizer para ela, olha, vocês falam aí do pai Jacó, mas você não entende muito bem quem é o Senhor, porque a salvação vem dos judeus. A história, a narrativa bíblica sobre o nascimento do Messias passa pelo povo judeu. Vocês adoram o que não sabem, a gente adora o que sabemos. Mas, tem um baita mas, isso pouco importa. Porque não é mais o lugar que você vai, mas é o lugar que você é. Porque a coisa não é de fora para dentro. Ela não é esquemática, ela não é estrutural, ela não é sistêmica. Ela é lá dentro, é em espírito e em verdade. E você quer saber? É só beber. É Isaías que diz, aquele que tem sede venha e beba de graça, da água, da vida. De graça. É essa água que eu quero te dar. E é muito lindo quando ela fala, eu sei, quando vier o nosso mestre, o Tarev, ou o Messias, não sei se esse diálogo foi em aramaico ou se foi em grego, deve ter sido em aramaico, se ela usou a palavra Messias ou não, mas quando ele vier, ele vai nos anunciar tudo. E Jesus pega nas orelhas dela e fala, olha para mim, mulher, sou eu. Quantas vezes no texto bíblico a gente viu Jesus chegar para alguém com esses olhos de amor, para dizer, olha para mim, eu sou o filho de Deus. Com a samaritana ele fez isso. Ou quantas vezes ele fundamentou, talvez o pilar mais importante da fé cristã, que fala sobre nova criatura, novo nascimento, mudança de coração, mudança de mente, é em espírito, em verdade, é de dentro para fora. Você lembra o que ele falou para Nicodemos? Você vai nascer do alto para dentro. O nascimento, o novo nascimento é de fora para dentro, é dádiva, é dele para nós. E a nossa adoração é de dentro para fora. É o que ele fez aqui que pula para fora de nós. Com louvor, com gratidão. E ele fala em espírito e em verdade. Você já foi em congresso de adoração? Eu fui em vários. Qual que é o tema? Pode vir pregar aqui, Zé. Vou, qual que é o tema? Em espírito e em verdade. Ah, tá bom. Já foi muitos? Não, umas 479 vezes eu já fui. Não dá nada errado, tá tudo certo, nada errado. Mas Jesus não reuniu os discípulos para falar para eles como é que se adora. Ele não procurou uma sinagoga para explicar na sinagoga como é que se adora. Ele não foi no templo procurar os sacerdotes para dar um congresso para dizer como é que se adora. E nem fez uma reunião no sinédrio para explicar para eles o que era a verdadeira adoração. Ele falou isso para a samaritana, imunda, que tinha 6 maridos. E ele fez isso de propósito.
Não foi por acaso. Na parábola do bom samaritano, tinha um homem caído. E o texto diz que por acaso, passava ali um sacerdote. Mas ele tinha reunião ministerial, não tinha tempo, tinha que ir para o templo. Então ele deu a volta e foi embora. Passava também ali um levita. Mas ele tinha ensaio. E ele não podia parar. E ele deu a volta. Mas Jesus, na parábola, sabido, Jesus estava ponto sem nó. Já enfiou na história o quê? Um samaritano. O samaritano que vinha pelo seu caminho, bateu os olhos de longe e falou, mas tem um cabra caído ali. E ele deixa o seu caminho para encontrar o que está caído. Agora, nesse texto, é Jesus que podia dar a volta por Samaria, mas ele prefere atravessar só para encontrar essa mulher. Para quem achava que era um judeu, talvez mais do que um judeu, tipo o nosso pai Jacó, talvez mais do que o pai Jacó, acho que é um profeta. Agora ela corre para a aldeia. Diz o texto que ela deixa o cântaro. A água já não importa mais. Bebe aí que eu já venho. Você esqueceu o balde? Nem quero. E o almoço? Pedindo iFood, pera. E ela vai. Nada mais importa para quem encontrou água viva. A água que ela vai deixar para trás é uma decisão dela. Algumas semanas atrás eu falei aqui sobre se a comunidade da fé era um lugar que as pessoas eram aceitas. E eu disse, a comunidade da fé é o lugar onde as pessoas não se aceitam. Mas todo mundo é bem-vindo. Deixar o cântaro e seguir um outro caminho é uma coisa que eu não controlo. Decidir beber dessa água eu não controlo. Decidir passar por Samaria e levar o anúncio, isso eu controlo. Aí uma pessoa fez um corte dessa minha parte da mensagem, por isso que eu odeio o corte. E fica parecendo que eu sou um conservador, dizendo para alguém que tem uma ideologia política ou de sexualidade diferente da nossa, que não tem lugar na nossa comunidade. Por isso que eu não gosto de corte. Está entendendo, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A decisão da transformação de alguém é uma obra do Espírito, não é minha. Mas o amar e o oferecer a água viva e dizer para essa pessoa que aqui nesse poço a gente conversa com todo mundo, isso cabe a nós. Você entende o que eu estou querendo dizer? É por isso que a Casa da Rocha não é nem conservadora e nem progressista. Porque eu não consigo acreditar que um desses dois lados consigam dar razão e dar conta da vida como um todo. Ou você acha que tudo que está no capitalismo é do inferno? Bom, você só está aqui sentado, usando uma roupa e a gente aluga esse lugar por causa do capital. Ou você acha que tudo que é de esquerda é do inferno e do demônio? Ou você deixa de se lembrar dos nossos avanços nos direitos humanos e no cuidado do nosso povo partiu do lado de lá? Ou nós somos infantis a ponto de achar que nós temos uma outra interpretação da vida? Talvez os samaritanos piores da vida sejam os evangélicos, que não entenderam nada de evangelho. E criam o seu próprio templo com os seus próprios deuses, com os seus próprios ídolos, com os seus próprios senhores e com os seus próprios mitos, e se devotam porque acreditam que o evangelho existe para dizer que o homem perdido tem razão nas suas ideias. Não entenderam nada. Nós, como cristãos, nós contribuímos com a nossa vida ao redor. Porque o nosso senso de amor, misericórdia, compaixão, justiça, retidão e santidade fazem parte do jeito que a gente vive. E na arena pública, nós estamos sempre conversando e dando a nossa opinião a respeito do que a gente crê. Mas eu não quero abrir a boca da mulher, colocar uma mangueira de incêndio e falar, bebe dessa água, você tem que virar evangélico, você vai para o inferno. Nem eu quero isso. Uma vez eu vi um evangélico tão chato, falando sobre inferno, que eu pensei, qualquer lugar onde você esteja deve ser um inferno. Pensei comigo. Para onde eu vou, não sei, mas eu quero ir para o lugar oposto onde você vai estar. Porque onde você estiver, deve ser realmente o inferno, porque já é aqui. E Jesus ofereceu para essa mulher de graça da água da vida. Aqui dentro, no meu campo privado, eu creio e professo a minha fé. Aliás, comigo mesmo eu sou muito radical. Jesus disse que se a minha mão me escandalizar, eu devo cortá-la.
Se o meu olho me escandalizar, eu vou arrancar. Eu que tomei a decisão de seguir o Messias, comigo mesmo a coisa é radical. Pro lado de fora, eu ofereço a água. E sou capaz de sentar no poço, trocar uma ideia, dar risada. Porque essa mulher matou a sua sede. Foi e saiu correndo para contar para os homens que talvez não é só um judeu, nem tipo o pai Jacó. Não é só um profeta. Eu acho que ele é o Cristo. Ele disse tudo que eu estou vivendo. Ele sabe mais de mim do que eu mesmo. É isso que eu quero. Eu quero segui-lo. Você vai deixar o seu cântaro? Ou você ainda está preocupado onde vai, o que tem dentro dele? Eu não sei qual a sede que você carrega, mas você ainda está tentando beber dessas fontes que tem aqui na terra? Aliás, você acha que Deus existe para Ele abençoar a sua fonte terrena? Você ainda acha que é ela que te dá satisfação? Você ainda vai até Deus para que Ele abençoe o poço de Jacó? Ou você já deixou isso para trás para entender que você vai negar a quem você é, tomar a sua cruz e segui-lo? Essa é a água que vai te fazer satisfeito, saciado. Esse é o convite de Jesus. Essa primeira parte, nós vamos falar mais sobre a mulher samaritana domingo que vem, mas essa primeira parte, já que você o encontrou, o que você vai pedir para ele? Ela disse, eu quero encontrar o meu Senhor. Porque o resto tudo se encaixa. Então fica tranquila, porque você já encontrou. Para onde nós vamos? Quem nós somos? O que nos falta? O que a gente está procurando? E aonde a gente acha que vai encontrar? Ou eu e você, rasgamos o nosso coração para dizer, Senhor, conduz a minha vida e me dá da tua água. Eu tenho um monte de coisa para te pedir, mas eu nem sei se o que eu estou te pedindo é de verdade o que eu preciso. Porque eu estou tão ligado às fontes dessa terra, que eu estou meio perdido no que eu tenho, não tenho, preciso e não preciso. Sabe que é uma coisa? O Senhor me conhece mais do que eu. Eu quero beber do Senhor. Eu te faço um convite. Não sei se você é frequentador, se você está na igreja há muito tempo, eu não sei. Eu não sei. Mas eu te faço um convite a mudar a sua perspectiva. E a falar, Jesus, eu quero te seguir. Eu quero aprender mais do Senhor. Quero esquecer minhas fontes e meus cântaros. E eu quero beber mais da tua água. Eu quero ser uma nova criatura. Tanto o nobre Nicodemos, como a impura samaritana, são carentes da mesma coisa. De uma novidade de vida. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por essa manhã. E obrigado pela tua palavra. Cobre-nos, Senhor, de graça e misericórdia. Enche-nos, ó Deus, da tua verdade. Fonte das águas vivas. Coloca dentro de nós a tua fonte, Senhor. E mata a nossa sede. Todos nós aqui temos um monte de sede, Senhor. A sociedade que cerca a gente bombardeia-nos todo dia. Do que somos, o que não somos, o que temos, o que não temos, se valemos, se não valemos. E às vezes nós olhamos para nós mesmos do jeito que esse entorno nos enxerga. Senhor, eu quero beber da tua água, do teu espírito, da tua palavra. Nessa manhã, eu estou abrindo o meu coração, dilacerado e cansado, para dizer, Senhor, eu quero dar um basta nas minhas buscas e nas minhas fontes. É isso que eu quero, Senhor. Mais de ti é o que eu quero. Mais comunhão, mais evangelho, mais oração, mais do teu amor, mais da tua verdade e menos de mim. Menos do meu desejo, menos das minhas vontades, menos dos meus sonhos e planos e mais da tua água, que de verdade é o que vai me saciar. Eu quero beber da tua água, eu quero o Senhor como meu Senhor, a tua verdade como a única verdade, o teu Espírito como força da minha vida, porque eu sou teu, Jesus. Eu sou teu em teu próprio nome, Jesus. Amém. Se essa mensagem encontrou morada em sua alma, não deixe de curtir, se inscrever e escrever nos comentários o que Deus falou ao seu coração. Compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvir. Até a próxima. Que a paz do Senhor esteja sempre contigo.